rico em seus princípios ativos, que garante as suas propriedades terapêuticas, mas podem ficar ainda mais potentes aliados ao processo alquímico do Suave. Eu sou Sandra Spiri, sou pesquisadora do Suave, Sistema Único de Aromaterapia Vibracional, e essa muita alegria, muita emoção, muita felicidade, tudo junto, misturado num grande caldeirão perfumado para mais o quarto encontro Suave. Gente, que alegria imensa poder realizar esse evento novamente, né? E tendo agora todos vocês juntos comigo nessa caminhada tão gostosa, tão florida, tão mágica, né? Que é o Suave. E hoje, nesse momento, eu tenho assim uma grande felicidade, né? Dupla, tripla, mais do que isso. Estou com várias amigas queridas, terapeutas que fizeram a formação Suave, que estão aqui para contribuir com o nosso conhecimento, como que o Suave contribuiu nesse ano tão complicado, tão difícil, que nós estamos ainda vivendo em pandemia. E por isso, eu vou convidar, né, aqui algumas terapeutas e pessoas especiais que podem muito trazer suas experiências para esse ano, né, que elas viveram com os seus clientes e contribuir nesse encontro que estamos todos juntos. Para isso, inicialmente, eu vou chamar uma querida, né, muito especial, que vai nos contar a sua experiência pessoal. Eu acho que vamos começar essa nossa mesa redonda, vamos chamar assim, né, esse contato que estamos tendo agora, trazendo Andréa Giuliani, que é uma querida nossa do Suave. Ela é advogada, ela é empresária, ela tem todo um trabalho muito rico como apresentadora de um programa muito especial, né? Chamado Tricotando Negócios, da qual eu tive a alegria de participar também com ela. Então, imagine, agora eu entrevistando a entrevistadora, olha só o que eu fui me meter, né? Mas, enfim, agora ela vem aqui como entrevistada contar para nós, né, todo esse processo que ela passou em 2020, como que o Suave pôde ajudá-la nos momentos, né, de grande dificuldade para superar os desafios que não foram poucos que ela viveu nesse ano. Minha querida, venha dividir a sala comigo. Bom dia, Sandrinha. Obrigada pelo convite. É uma Querida. honra estar com você, com as minhas queridas amigas, para falar de um assunto que eu conheci assim de uma forma tão inesperada na minha vida, né? O Suave, a aromaterapia, e que hoje em dia faz parte do meu dia a dia, com certeza, em todos os aspectos, né? Conheci a Sandra justamente por indicação de uma amiga, falando sobre essas terapias diferentes, vamos dizer assim, alternativas, não sei como que eu posso dizer, porque né, gente, eu não sou terapeuta, eu sou leiga nesse assunto, e eu fiquei encantada com esse assunto, até porque eu tinha comprado no passado uns óleos essenciais, uma viagem que eu fiz, e não sabia usar. E falei, como que eu uso isso aqui? E aí o curso que eu fiz com você de formação aí na aromaterapia foi engrandecedor. E quando a Sandra foi no meu programa falar sobre tudo isso, aí eu fiquei mais encantada ainda com o método dela, Suave, porque vai de encontro às questões que eu entendo que são importantes para o mundo, a questão da sustentabilidade, do minimalismo, de usar poucas coisas e fazer maior efeito, né? Sempre do menos é mais, enfim, eu fiquei encantada. E hoje em dia, realmente, eu entendo que a aromaterapia ela traz um benefício enorme para nossas vidas, né? Eu uso na minha casa, eu uso no meu escritório, eu uso com a minha família. Eu, ano passado, presenteei minhas amigas todas com kitzinhos que eu fiz de creminho, desodorante, aromaterapia pessoal. E todo mundo ficou tão encantado, porque foi um presente personalizado, né? As pessoas até se emocionaram quando ganharam aquilo lá, porque não é um presente comprado, é uma coisa que você fez com carinho, com amor. E para mim, esse ano especificamente foi muito, muito importante. Eu passei, como todo mundo, foi um ano muito difícil, e ainda mais para mim, eu passei num momento muito complicado, tanto na minha vida pessoal como profissional. Pessoalmente, lógico, a gente teve todos os problemas do mundo numa pandemia, né? Família, marido, filhos, enfim.
aquele caos que todo mundo viveu, que não foi diferente para ninguém. E na vida profissional, para mim, foi bem complicado, porque eu tive 2 grandes eventos. O primeiro evento que esse ano eu me candidatei à vice-prefeitura de São Caetano do Sul, aqui pelo Partido Novo, e aí uma exposição política imensa, que eu nunca tinha tido isso, nem com um programa de televisão, foi uma coisa muito maior. E aí eu senti, sim, a grande necessidade de pedir às forças da natureza, né, juntamente com a Sandra, com a Thalita e com a Andrea, para me ajudar nesse momento que foi muito complicado, complexo para mim. Então, a utilização das águas floridas, que a própria Sandra fez para mim, assim, sabe, que eu pedi especialmente, que eu não estava dando conta de fazer tudo. As sinergias dos óleos essenciais vibracionais. Eu acho que assim foi assim fundamental, na verdade, esse ano para mim. Foi fundamental. Eu me sentia muito mais energizada, com aquela fé mesmo que aquilo ia dar certo, que ia funcionar, e de fato funcionou. Teve um dia muito importante que eu estava desesperada, eu liguei para a Sandra, ela me mandou a aguinha, eu fiz essa energia dela, e aí eu fiz uma oração bem forte aquele dia, e nossa, parece que assim, tudo virou, sabe? Assim, foi impressionante. Então, eu acredito muito nisso, tenho certeza que funciona, né? No escritório também eu tive um rompimento com uma das sócias, e com isso também teve uma boa mexida, e aí eu usei muita canela, muita menta, muito limão lá dentro do escritório, todo mundo ama os cheirinhos, até eu levo nas reuniões com os clientes, eu espirro lá para dar uma borrifada, todo mundo ama, nossa, mas o que é isso? Eu falei, é energias boas para a gente melhorar a nossa reunião. E levei lá na política, no comitê, levei para todo mundo esse ano a aromaterapia, e todo mundo ficava encantado, lá vem a André com os sprays dela. Então, energias assim, boas no ar. Sim, aqui em casa também. Tem o spray do quarto do meu filho, tem o spray do casal, que é importante no nosso quarto, tem o spray que eu uso no meu carro de proteção, tem o spray do escritório, aí minhas amigas veem tudo isso, elas também, faz um para mim. E eu acho, Sandra, que esse caminho é um caminho muito interessante também para o autoconhecimento. Porque quando você fala assim, o que eu preciso? Né? Então, automaticamente você faz uma reflexão interior e você começa a pensar, mas o que eu estou sentindo? O que eu preciso? Ou quando você fala com outra pessoa, porque eu não sou terapeuta, gente, mas assim, né? Eu posso fazer porque eu tenho a formação aí do curso. E a gente faz umas sinergias para as minhas amigas, elas gostam, se interessam, querem entender mais. Então, eu acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante. E para mim foi muito importante também, Sandra, quando eu conheci a aromaterapia, que foi um momento decisivo na minha vida, decisivo não, de mudança de mindset, porque eu virei mãe. Então, eu estava com meu bebezinho lá, acho que tinha 6 meses, o Lui, e naquela fase, né? Eu tive bebê com 39, tudo muda, as coisas, a cabeça da gente vira realmente diferente, e eu acho que a aromaterapia também ajudou muito nessa fase de transição de ser uma profissional só e virar mãe, sabe? Sim. Então, acho que essa é a minha contribuição, assim, faz parte do meu dia a dia, não consigo mais viver sem, né? Todo momento aí, a Andrea e a Thalita, inclusive, têm feito um trabalho comigo bem legal da consultoria astrológica, com a sinergia também da aromaterapia, com questões de tarô, e assim, eu estou me sentindo muito mais forte, na verdade, com tudo isso, porque eu sinto que realmente você está conectada com as forças da natureza, com as forças do universo, e porque se a gente tem todo esse conhecimento, por que não usar nosso dia a dia a nosso favor? Né? É isso mesmo. Eu acho que não adianta ter só o conhecimento e não usar, né? Não adianta você ter um produto de qualidade, um produto que dê condições para melhoria na saúde, na qualidade de vida, se a gente não usar. E você falou uma coisa muito importante, autoconhecimento. E isso leva sempre a uma questão, não há receita universal, né? Sim. Isso que é o bacana de tudo isso que a gente estuda e aprende na aromaterapia, principalmente aqui, né, no Suave, a gente dá muito, muito, muito valor a cada palavra, a cada gesto, ao histórico do indivíduo, para então formar uma sinergia, porque cada um é cada um, e cada um tem uma necessidade diferente, para isso uma sinergia diferente. Por isso que funciona, né? Com certeza. Ai, Denise, que legal, que bom. Olha, eu acompanho o seu trabalho, sou muito sua fã, né? Por isso, né? E eu sou sua, recíproca. Então,
Tá empatado. Estamos quites. E a tua fala aqui é muito importante. Eu agradeço demais, né? Eu sei que você usa realmente, né, o dia a dia e tem as suas sinergias aí que não pode faltar no carro, né? Sempre me conta nos seus encontros. Então, que ele continue fazendo parte da tua vida e te ajudando sempre que necessário, né? Nos seus momentos aí, para que a sua luz seja cada vez mais intensa. Ah, com Obrigada, certeza. querida. Imagina, mas Obrigada. assim, quanto mais eu estudo, Sandra, isso que eu penso, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei nada. Então, vou Ah, continuar te incomodando, viu, mulher? Vou isso continuar te mesmo. mandando lá as minhas dúvidas. Quando eu abro a apostila, eu falo, meu Deus, e agora, esse ou esse? Então, eu vou continuar te incomodando, Sandra. Dá uma alegria, um prazer, é isso mesmo. Quem fala que sabe tudo é porque não sabe nada, né? Então, vamos lá nessa premissa de que quanto mais a gente sabe, mais sabe que não sabe nada. É isso Sim. mesmo, querida. Então, eu só quero dizer no final que, assim, eu sou profundamente grata por ter te conhecido, por ter conhecido essa metodologia, que realmente fez uma grande diferença na minha vida, e eu acho que também faz na vida das pessoas, porque a gente começa a trazer um pouco mais de esperança e fé, que tem uma solução, que tem uma forma de melhorar as coisas, tem uma forma que pode, tem alguma poçãozinha mágica, vamos dizer assim, que te ajuda no seu dia a dia. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, pelos seus estudos, pela sua ajuda, pelo seu suporte. Eu quero sempre estar grudada em você para aprender cada vez mais. Sandra, obrigada. Fico feliz. Beijos, querida. Muito obrigada, querida. Bom Estou dia por para aqui, você, tá viu? bom. Obrigada, Até. beijo. Tchau, tchau. Ai, que delícia, que delícia. É isso, é tão gratificante quando a gente ouve, né, essas palavras da pessoa que usa. Isso dá segurança para aqueles que estão começando agora, né, a ter certeza que está no caminho certo. E para isso, vamos continuar provando para você o quanto que o Suave contribuiu nesse ano de 2020. E para isso, eu vou chamar uma psicóloga, tá? Uma psicoterapeuta integrativa, né? Ela é psicoaromaterapeuta suave também, fez a formação do suave, conhece várias técnicas. Aqui o currículo é extenso, de todas elas, por sinal, né? São todos muito ricos, mas eu quero chamar para contribuir agora a questão do campo emocional. Como que o suave contribuiu para que o nosso campo emocional, nesse período tão desafiador, pode ser superado. E para isso, eu vou chamar a Tatiana Stropa para vir para cá Olá, comigo, querida. tudo Ai, bem? gratidão, viu, por estar aqui, né? Conversando, trocando a sua experiência tão rica nesse período agora que nós estamos passando, né? E vencendo, graças a Deus, Graças né? a Deus. Graças a Deus, há muitas técnicas, há muitas contribuições, mas não podemos deixar de falar do nosso suave, como é que ele contribuiu aí no nosso campo emocional, né? E para isso, desculpa, nosso campo vibracional, né? Como é que a emocional vai ser a Tati, A Thalita. a Thalita falando, né? Eu já estou confusa aqui, acho que eu preciso de um suave, viu? Para organizar minhas ideias e os meus papéis todos aqui em cima da mesa. É que são tantos benefícios, né, Sam? Que aí a gente quer falar de todos, na realidade. De tudo. Então, assim, o nosso campo vibracional esse ano foi muito abalado. Todos os nossos corpos sutis sofreram muito, porque ninguém em sã consciência imaginou passar para a situação que nós passamos esse ano, né? E ainda estamos, né? Vamos pensar lá no pico de todo o 2020. Então, esse campo vibracional energético, ele trouxe muitas consequências, porque é o nosso bem-estar, né? Então, o isolamento, sabe? As questões todas de mudança, as tarefas todas que foram interrompidas, ou seja, teve um abalo muito, muito grande. E você, minha querida, como psicóloga, como no seu atendimento, né? Com todos os seus cursos também que você faz, como é que você sentiu, né, essa mudança toda no campo vibracional, né? Primeiro, assim, ocorreu no planeta, né? E depois, lógico, foi afetando pessoas, plantas, animais, né? Como que você viu
esse lado, né? E o Suave, como que ele pôde contribuir com tudo isso? Sandra, então, assim, primeiro é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, falar dos benefícios do Suave, para mim, é chover no molhado, porque eu sou apaixonada, né? Então, desde que eu conheci o Suave, eu comecei a utilizar, então eu pude ver em mim todos esses benefícios. E o que eu vi, Sandra, assim, nesse momento de pandemia, que no início foi um grande desespero, né? Então as pessoas ficaram desesperadas, então mexeu, como você disse, mexeu nesse campo vibracional, mexeu em todo o nosso campo áurico. Então, o princípio, eu acho que, bom, muitas filosofias, muitas religiões, né, afirmam para a gente que nós estamos num processo evolutivo do planeta como um todo. Então, são necessárias algumas mudanças de atitude, algumas mudanças de opinião, algumas mudanças no nosso campo vibratório, para que a gente consiga reajustar e para que a gente consiga ajustar esse campo eletromagnético do planeta. E o que eu percebi, né, que foi muito importante, o início foi muito desesperador, né? Eu acho que assim, eu tomei o esperança na primeira semana, porque eu falei, eu com todo o meu trabalho, com tudo que eu faço, eu não dei conta. Eu falei, socorro, né? A gente vai sucumbir. E aí eu já fui, peguei meu composto lá, Esperança, coloquei na água, falei, não, vamos respirar fundo, né? Vamos. E aí o que eu percebi agora, né, passado esse tempo, óbvio, né, muitas pessoas se foram, muita gente sofreu, tivemos uma adaptação muito forte, mas se nós formos ver, esse processo foi um processo muito bonito. Por quê, né? A gente começa a avaliar o campo vibratório das pessoas, o campo energético das pessoas. Então, a princípio, teve uma baixa muito forte, então uma baixa no padrão vibracional, todo mundo naquele medo, naquele desespero, só que isso gerou um crescimento muito grande. Se a gente lembrar, no meio da pandemia, como que eram os pôr do sol, como é o plural disso, mas o pôr do sol, né? Que cada céu lindo que a gente teve, sem poluição, né? Então foi uma forma da natureza, olha, até arrepia quando fala, sim. Não é? Foi uma forma da natureza se resgatar de tudo isso que a gente faz com ela. Então, a natureza ficou mais plena, foi cada pôr do sol, um céu lindo, sem a poluição. As pessoas em isolamento, em suas casas, tiveram a oportunidade de olhar para si, né? Então, entrar em contato com esse campo vibracional, com esse eu superior que a gente, né, que eu costumo falar, que nada mais é que o contato com esses nossos corpos sutis. Então, as plantas tiveram oportunidade desse crescimento. Outra riqueza, as adaptações que a gente teve. E aí, quando eu falo nas adaptações emocionais, físicas, mentais, o que a gente está falando? Da adaptação, né, de uma mudança nos corpos sutis, no nosso campo vibratório. Então, não tem como falar de algo que está sendo feito aqui no nosso físico, mental, emocional, que não reverbere nesse campo vibracional. Sim. E a gente sabe que quanto mais forte, né, mais equilibrado o nosso campo vibracional, automaticamente reverbera nos nossos campos físicos, mentais e emocionais. E uma coisa que me virou a chave, assim, que é a riqueza de que aconteceu, dessa questão, por exemplo, das pessoas começarem a orar, né, das pessoas começarem a rezar mais, das pessoas começarem a entrar em contato com as suas crenças, né, com o seu Deus, enfim, né, e aí também fortalecendo esse campo vibracional. E as adaptações que nós tivemos, né? Eu falo, a professora do meu filho, que foi uma anjo na minha vida, porque era uma senhora, não tinha habilidade nenhuma com a questão dos computadores, enfim, e soube dar lindamente, né? Se adaptar, nós mesmos, né? Como? Que não tínhamos habilidade nenhuma com tudo isso online, fomos. E quando a gente desenvolve esses novos campos, né, essas novas habilidades, nós fortalecemos também o nosso campo vibracional. Então, tudo, né? Eu acho que, assim, hoje, com tudo que passou, com o sofrimento, com tudo, mas hoje nós podemos ser muito gratas a toda essa pandemia, porque teve um fortalecimento do nosso campo vibratório muito grande. E aí, assim, né, o Suave...
Suave só age no campo vibracional, onde mais, né? Como que mais, que poder mais teria ele na nossa vida? Então, o que eu percebi, assim, né? Eu sou usuária do Suave também há muitos anos, antes de fazer o curso, então, em mim, na minha família. Então, começou a pandemia, eu já saí distribuindo Suave composto para a família inteira. Eu falei, vamos fortalecer isso daí. Então, o composto Esperança, trazendo essa questão do fortalecimento da esperança, desse fortalecimento, porque assim, nós sabemos que todas as ferramentas suaves, elas atuam no campo vibracional, né? Cada uma com a sua especificidade, né? Mas todas atuam no campo vibracional. Mas o que eu, né, gostaria de contribuir e trazer aí alguns produtos específicos para ajudar. Então, mesmo que nós estamos ainda, né? Eu acho que assim, o mais intenso já passou, mas nós estamos ainda tendo as consequências, né? Reorganizando nossas vidas, né? Readaptando a tudo isso. E aí eu queria contribuir, assim, tive vários pacientes que me procuraram, várias crianças, né, mães de crianças, meu filho está com ansiedade, não está conseguindo acompanhar, então tem várias questões aí, mas eu quero dar uma contribuição de uma forma geral, né, de algumas ferramentas que a gente pode utilizar nesse momento ainda, né, que nós podemos utilizar com mais intensidade, e ainda nesse momento, nesse pós-pandemia que não acabou, nesse momento que nós estamos. E é importante falar também que essas ferramentas que eu vou dar, não só em momentos de pandemia, mas em momentos de desespero, em momentos, né, de tristeza, porque a gente passa isso. E lembrando que quando a gente passa por esses momentos, nosso padrão vibratório cai, né? Tudo é pensamento, energia. Então, quando a gente está passando por momentos tristes, nosso padrão vibratório cai. E é importante a gente fortalecer nosso campo energético, né? Então, aí algumas dicas que eu trouxe, que eu utilizei muito, tanto para mim, para minha família, para os pacientes que vieram me procurar, né? Eu, como psicóloga, então, é interessante porque o pessoal vinha correndo e aí eu entrava com suave, eles, opa, dava aquela... Vamos trabalhar a questão emocional, mas calma, né? Vamos cuidar de você primeiro, vamos te pegar no colo, né? Vamos pegar você no colo para poder depois a gente olhar para essas questões emocionais. Primeiro foi esse boom aí. Acolhimento. Isso, muito necessário. Então, assim, eu já falei do emergencial, né? Que é do Esperança, que é um composto que, assim, não tinha como não ter nessa época, e eu acho que em todo momento da vida, porque tem momentos que a gente dá aquela, né? Que é o que eu falei, acontece alguma coisa, você perde um pouco a esperança, né? Então, o composto Esperança traz essa renovação da esperança para a gente. O composto emergencial também, o emergencial, em qualquer momento tem que ter na bolsa, né? E aí os óleos essenciais vibracionais que eu acredito que fortalece muito por exemplo, nós temos o olíbano, né, que é o grande pai. Então, o olíbano lua cheia, que é o grande pai. Eu separei alguns aqui para não esquecer, porque são tantos que a gente quer falar que dá para falar os 91, né? Mas falei, não, vamos centralizar. A manjerona, que é a grande mãe, né? Trazendo aí esse acolhimento. O nardo, trazendo a fé, a esperança, a paciência, né? Para entender, tudo tem o seu momento, calma, estamos num momento desesperador, a pandemia foi desesperadora, nossa, aula online, como vai ser, via WhatsApp, calma, né, respira, né, tem a energia do nardo aí ao teu favor, né, do óleo essencial vibracional do nardo, lua cheia também para te encher com essa esperança, com essa paciência, com essa, né, e, bom, o guaiaco, eu acho que para fortalecer a nossa saúde espiritual é essencial para aquela hora que a mente está lá, que aí você começa, então, assim, você utiliza um guaiaco, eu utilizei muito nos momentos de oração, de reflexão, para trazer essa calma, né, para você poder trazer essa saúde espiritual para dar conta de todos os outros campos. E
Bom, o vetiver, bom, tem vários, mas assim, eu preciso falar a cerejinha do bolo, que em todos Eba, conta aí, conta aí. todos os sprays, formulações e tudo que eu fiz foi o Ravensara Lua Crescente. Gente, minha paixão. Não é? O Ravensara Lua Crescente foram de baldes aqui em casa. Toda formulação que eu fazia, eu colocava um Ravensara como a cerejinha do bolo para fortalecer essa fé. A fé e a esperança, né? O anjo verde, eu falo que o Ravensara é o anjo verde, sabe? Que vem acolhendo, né, as nossas dores, sabe? Levando embora. Então, ele é muito lindo. Não é? Olha, a minha cerejinha do bolo aqui é o Ravensara, porque traz essa esperança através do verde, trazendo a saúde em todos os aspectos, né? Então, para mim, foi... E aí, o que eu desejo é que nós tenhamos um processo aí fortalecidos, né? Com os óleos essenciais, com os óleos essenciais vibracionais, com os compostos, e que possamos passar por essa pós-pandemia, entre aspas, ou que, pelo que né, tiver por vir aí, com maior saúde e bem-estar, fortalecendo o nosso campo vibracional, fortalecendo o que rege, né, a nossa vida. Quanto mais forte o nosso campo vibracional, mais fortalecido nós encontramos em todos os aspectos. Os outros aspectos, com certeza. Ele acho que é a grande carcaça, né, do nosso corpo, né? O que coroa realmente todos os nossos bem-estares, pode dizer assim. Inventei agora essa palavra, porque ele é o responsável, né, pelo físico estar bem, pelo emocional estar bem, né, pelo espiritual. Então, se o nosso campo energético, né, esse que carrega essas camadas todas, estiverem desconectado com o aqui e agora, realmente buscar um mal-estar, e é que nós nunca queremos que nós encontremos na vida, né? Então, sempre o contrário, sempre felicidade, harmonia, equilíbrio e bem-estar de forma geral, né? Obrigada, querida, por essa contribuição. Eu sei que tem muita coisa para falar, né? Mas a gente dá a oportunidade, porque senão a gente ficaria aqui 3 dias direto, só falando. Não tenha dúvida. Obrigada, querida. Muito obrigada. A gente volta já, todo mundo junto. Já, daqui a pouquinho. E para dar continuidade a esse assunto tão enriquecedor, né? Vamos nos conectar agora com o nosso campo emocional. Oh, meu Deus do céu, como isso é complicado, não? Como o ser humano é complexo, como que cada um reage diante das suas dores, das suas dificuldades. E o Suave tem algo muito especial, porque mesmo as pessoas aparentando situações parecidas, né, queixas parecidas, a causa é outra, né? E aí, lógico, que a sinergia será a outra. Então, essa visão tão especial, né? Eu quero que Thalita Mello conte para nós. Ela é psicoterapeuta holística, é formada em aromaterapia vibracional, é uma das nossas queridas que carrega a bandeira do Suave, é taróloga, enfim, o currículo dela também é quilométrico. Oi, Sandra. Ai, querida, que bom. Obrigada por aceitar esse convite. Você não podia faltar nesse momento aqui agora conosco. E aí, querida, como é que foi, hein? Você, como psicoterapeuta, com tantas áreas de conhecimento, como é que você pôde contribuir, né, com o Suave aos seus clientes que te procuraram, pedindo um socorro aí nesse momento tão complicado? Tá Verdade. Sandra, primeiramente, muito obrigada aí pelo convite. É um prazer estar contigo novamente, essa grande mestra aí que me introduziu aí nesse mundo da aromaterapia vibracional. Sou muito grata e tenho tido aí diversos resultados positivos. E nos pontos que você comentou, né, as pessoas costumam generalizar as questões emocionais. Estou com problemas no meu relacionamento amoroso. Fui abandonada. Ou, estou com baixa autoestima, né? E acham que existe uma fórmula mágica única
capaz de resolver esses problemas. Então, né, eu costumo dizer, não dá, me passa uma sinergia para ansiedade, não, eu preciso entender você, porque cada um tem a sua questão e a sua causa. E o bacana, né, o trabalho do Suave é justamente esse, é a gente conseguir trabalhar a causa e não só o sintoma, né, psicossomático que a pessoa apresenta. Então, assim, o que eu trouxe aqui, né, eu tive muitas procuras na pandemia, a pandemia, ela acionou, né, eu acho que ela fez alargar as lacunas que as pessoas têm nos campos. Então, as lacunas que antes eram pequenininhas no campo emocional, fizeram as pessoas entrarem numa introspecção e ela se alargou, e aí ela gritou. E nesse grito que ela deu, as pessoas precisaram procurar algum apoio para amenizar essa lacuna, para fechar, né, e corrigir, curar essa lacuna que foi criada. E o Suave é uma ferramenta excepcional. Então, eu trouxe aqui para compartilhar, né, com todo mundo, né, com as pessoas que estão assistindo aí nesse encontro, casos de clientes que me procuraram pelo mesmo motivo, mas que as causas eram totalmente diferentes e as sinergias totalmente distintas, para mostrar o quão é importante procurar um terapeuta, né, suave, que possa direcionar para que você tenha um resultado eficaz. E os resultados, lógico, né, foram super positivos, depois eu comento um pouquinho. Bom, o primeiro caso que eu vou trazer foi de uma cliente minha que ela tinha planos para morar no exterior. Ela ia estudar fora e estava tudo programado, passagem comprada, e aí a pandemia distorceu tudo isso, e ela se sentiu muito insegura, a autoestima lá embaixo. Então ela me procurou, estou com baixa autoestima. E aí a gente vai entendendo o que está acontecendo, os aspectos por trás, e o grande ponto é que ela deixou de encontrar o chão dela era lá fora. Aí quando ela se viu de volta no Brasil, ela estava sem chão. E isso desestruturou a autoestima dela, porque ela estava totalmente imaginando e projetando a vida dela em outro lugar, não mais no Brasil. E aí, conversando com ela, entendendo, eu comecei a trabalhar outros tipos de aspecto. Para melhorar a autoestima, a gente foi trabalhar o quê? O aterramento dela, o enraizamento dela. Então, fomos trabalhar com os olhos vibracionais que trabalham esse campo, essa energia terrosa, essa vibração marrom. Então, um dos olhos que eu trabalhei com ela foi o vetiver, que traz essa segurança interior, esse aterramento e o quê? O chão firme que ela precisava para se sentir mais confiante e, consequentemente, melhorar a autoestima. E aí, para dar aquela pitadinha, né, aquela ajuda extra, lógico que eu também trabalhei o manjericão, né, o manjericão aí de lua cheia, que traz aquela força do guerreiro, do arcanjo Miguel, para trazer para ela o quê? Essa questão de que vai dar certo, vou ter vitória, é só uma etapa, né? Então a gente fez todo esse trabalho, né? Eu trabalhei também com sprays, também para trabalhar o campo dela, e foi assim um sucesso muito grande, mesmo não conseguindo viajar, ela está com outros projetos agora no Brasil, está mais confiante de si, e tem aí só pontos positivos aí para falar do Suave, né? Então foi muito gratificante essa experiência aí dela. E aí um outro caso aí que eu também quero trazer foi uma cliente que também chegou pelo mesmo motivo, baixa autoestima. E aí fui entender as questões com ela, né? Ela tinha sido abandonada durante a pandemia num relacionamento amoroso, e aí estourou uma lacuna dela do fato dela não acreditar que ela pudesse ter um relacionamento feliz. Então ela tinha uma crença emocional muito grande de que era alguém e ser amada, né? E fui trabalhar aspectos mais mentais com essa cliente, para que a gente pudesse ativar o campo emocional dela também. Então, ela também ainda tinha um trabalho muito referente a trabalhar com amor. Ela trabalhava dentro do ambiente de casamentos, só com casais felizes, né? E aí isso atingia toda vez esse gatilho dentro dela emocional, de que ela não tinha ninguém e que ela não era capaz de ser amada. Então, essa experiência que ela tinha, ela estava querendo já abandonar o trabalho por conta disso. Não dá para trabalhar mais com isso, né? E aí, fazendo esse trabalho com o Suave, a gente trabalhou com mirra, né? Mirra para trabalhar esses pensamentos obsessivos, essa questão aí de questões repetitivas, e noz moscada para trazer controle para ela, que a gente sabe que é o AEV mais mental de todos, que vibra aí numa energia muito positiva e ajuda a trazer esse controle, né? Dessa sinapse importante, porque sem a mente sã, ela não ia conseguir cuidar do coração. Então, ela precisava ter isso. E para protegê-la, né, dentro dos ambientes de trabalho, né, quando ela fazia as reuniões online com os casais todos felizes, eu trabalhei um spray
para trabalhar uma proteção, uma blindagem com ela, para que ela não recebesse aquilo de forma negativa e pudesse fazer o tratamento dentro dela. E aí eu coloquei um pouquinho de manjerona para dar um acolhimento, aí uma linha de mãe para ela, que com certeza trouxe aí sensações positivas. Eu trabalhei também com gengibre com ela, para trabalhar o equilíbrio, a estrutura dos chakras também, trabalhar os movimentos necessários e trazer esse aquecimento para a alma dela que estava precisando aí de um carinho maior. Então, assim, o depoimento das duas foi super positivo. As duas estão super encaminhadas, super felizes, uma no trabalho, a outra nos novos projetos. Elas têm aí um carinho grande pelo Suave, e bacana é que isso vai se proliferando, né? E vem pessoas por indicações, é algo que frequencialmente se expande de forma muito positiva, né? E eu tive outros casos também de várias clientes, mas eu quis trazer esses dois para mostrar o quanto que, quando a gente fala aí de um portfólio de mais de 90 óleos essenciais vibracionais, que como a gente consegue trabalhar e fazer a composição correta, que é o ideal para cada caso, para cada cliente, porque cada um é único, né? E eu acho que é esse o cuidado e o carinho que o Suave traz para a gente, essa possibilidade de cuidar de forma única para cada um. Então, é isso que eu queria compartilhar com você, Sandra, esses casos, e dizer assim que a pandemia trouxe aí essas aberturas de lacunas, né? Mas que é importante para a gente olhar e que Suave é uma ferramenta fantástica para a gente poder cicatrizar e curar essas aberturas aí nos nossos campos, principalmente aí no caso aí falando do campo emocional. É verdade, querida, muito obrigada. Se você trouxe uma riqueza de informações e eu queria destacar, né, o que você disse dessa importância da gente fazer realmente essa anamnese, né, essa abordagem correta de cada um, individualizado, porque é muito comum as pessoas quererem uma fórmula mágica, não é nem a palavra mágica, mas é uma forma única, universal, para atender todos os casos que apresentam o mesmo sintoma, a mesma queixa. E não é, né? Então, cada um de nós tem o seu RG, tem o CPF. Então, cada um tem sua impressão digital distinta, que mostra que todos somos distintos e que a gente precisa ter essa busca, essa compreensão. Não adianta ir na farmácia e comprar um produto para autoestima. Ele vai ajudar, talvez vai camuflar o teu sintoma naquele momento, mas a causa não vai ser curada, né? E é isso que é o benefício que o Suave traz, a possibilidade da gente agir na causa e realmente resolver as questões. Exatamente, exatamente. Então, essa é sempre a minha bandeira. Quando eu falo assim, eu dou os cursos, né? E você sabe disso, é a prova, né? A excelente profissional que você é, com absorveu todas as minhas palavras estão saindo da sua boca, eu fico tão feliz, né? Epa, consegui, né? É exatamente passar, não é um curso apenas de aromaterapia, é um curso que a gente insiste no autoconhecimento, né, nessa visão ampla, nessa visão integral do ser individualizado. E isso você trouxe muito bem apresentando esses dois casos. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço pela oportunidade. Um beijo estar com você, Sandra, como sempre. Obrigada, gratidão. Gratidão, querida. Que delícia, que delícia. É tão bom, mas tão bom, né? A gente perceber, né, o carinho que o terapeuta tem pelo Suave, a compreensão do Suave como um todo, como um veículo mesmo de autoconhecimento, de uma busca evolutiva do ser humano como um todo, né? E agora vocês vão ficar encantados também com uma querida, né, que também fez o curso junto. Esse grupo foi um grupo único, tá? De formação aqui, todos participaram do mesmo grupo, essas que estão convidadas aqui nessa nossa mesa redonda, vamos chamar assim, entre aspas, né? Psicanalista integrativa, olha só, né? Aromaterapeuta, formação Suave, então tem um conhecimento muito amplo de todos os instrumentos que o Suave nos traz, nos dá, e a área, né, de atuação, uma das áreas principais de atuação é a visão da linguagem do corpo, a psicoaromaterapia. E quem vai nos contar como que tudo isso acontece, né, o corpo físico gritando por um socorro, e como é que nós vamos lidar
com o Suave é a minha querida Andréia Batalha, que eu chamo agora para ficar comigo aqui um pouquinho, querida. Muito prazer, é um prazer estar aqui no encontro mais uma vez, estar com as meninas, nos reunirmos para falar de um assunto maravilhoso que é o Suave, né, Sandra? Todos apaixonados pelo Suave. É verdade, não tem como não se apaixonar, realmente é inevitável, é paixão à primeira vista. E aí, assim, eu quero muito que você passe a tua visão, né, dessa linguagem do corpo, que é tão importante, que eu insisto tanto para cada aluno. Vá procurar, vamos entender essa linguagem, a metafísica da saúde, sabe? O corpo falando, gritando, mandando mensagem. Então, assim, essa dorzinha que aparece ali, aqui, essa manchinha, esse incômodo, né? Em que parte do corpo, como é que isso pode te ajudar a te entender e levar para uma sinergia mais adequada? Conta isso pra gente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de linguagem do corpo, então. Gente, eu sou psicanalista integrativa e eu fui para a aromaterapia exatamente pela necessidade de estender esse tratamento ao paciente, né? Ao nosso cliente, às pessoas em geral. E aí a aromaterapia foi entrando aí e tomando todos os espaços. Por quê? A linguagem do corpo, o princípio da linguagem do corpo é a gente compreender a psicossomática, né? Para quem não conhece a psicossomática, as doenças que são geradas aí através de comportamentos, através do campo emocional, através do campo vibracional, que a Tati e a Thalita falaram. Enfim, na verdade, a linguagem do corpo que eu exerço, a gente trabalha aí a partir de todo tipo de sintoma. Todos eles, tanto físicos quanto emocionais, mas os sintomas físicos acabam dizendo um pouco mais sobre nós. Por quê? Porque o corpo físico é como se fosse aí um holograma da nossa mente, do nosso espírito, né? Então, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente internaliza, tudo aquilo que a gente interpreta, tudo aquilo que a gente tem aqui dentro sintetizado, tem a ver com todo o nosso script, com tudo aquilo que a gente compreende da vida. Assim como a Thalita falou, somos, né, isso é unânime para todos os terapeutas, não existe uma fórmula mágica, porque somos únicos, realmente. Então, quando se fala aí de uma doença, pode ser a doença mais comum, Sandra, por exemplo, uma pressão alta, um diabetes, para cada um tem uma causa por trás disso tudo, né? É lógico que a gente tem aí conhecimento de alguns padrões comportamentais, mas como esse padrão aconteceu? Como que ele foi sintetizado na vida de cada um? É muito individual, né? Não cabe aqui nesse encontro a gente mergulhar muito nesse assunto, senão a gente fica o dia inteiro falando, né? E a gente volta depois desse assunto específico. É verdade. Mas vale a pena aí conferir o porquê que a gente adoece, né? Isso aí é um assunto aí bem vasto, bem rico para a gente começar a compreender o ponto de vista da saúde, né? O que eu acho mais lindo no aroma é a gente poder trabalhar com a saúde, com aquilo que funciona, com aquilo que é belo, com aquilo que é divino, né? Óleos essenciais são os remédios de Deus, não tem jeito. E aí, o que aconteceu comigo na pandemia especificamente, né? Todo mundo sabe que a pandemia trouxe aí inúmeros problemas emocionais e, consequentemente, o aumento dos problemas físicos, né? Muita gente aí começou a sofrer com problemas de ansiedade, com problemas, as depressões ficaram muito piores. Eu tive, assim, um aumento de casos reais, no caso de síndromes do pânico e das próprias crises de ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é algo assim como se fosse é uma derivação de muitas outras doenças, né? Então, assim, eu tenho ansiedade por eles, né? E aí, como a Thalita bem colocou, a gente precisa avaliar cada caso. E aí, para a gente poder falar aqui no encontro, eu trouxe, que eu achei, assim, surreal, eu fico sempre encantada com os resultados do Suave, muito. Há muito tempo, desde que eu conheci o Suave, eu praticamente não faço mais uso de alopatia, e meu consultório se tornou assim, o pronto-socorro, porque já que não pode ir no hospital, por causa do Covid, vai lá na André, que a André tem um remedinho de Deus lá, brincadeira. Mas eu ajudei muita gente a sair, assim, de crises,
que não tinham nem como mesmo ir no hospital, por conta do hospital não estar atendendo muitas coisas, né? Restrição de atendimento. E aí, com certeza, o composto emergencial, alguns óleos essenciais de base, né? Que a gente pode usar, assim, em casos extremos, um tomilho, um benjoim. Eu usei bastante em águas terapêuticas, né? Mas os casos que mais me deixaram feliz e emocionada até foi o fato do Suave conseguir, em meio à pandemia, diminuir o uso dos psicotrópicos de alguns pacientes meus. Então, eu achei, assim, surreal. Eu não esperava esse resultado, sinceramente, porque faz pouco tempo, praticamente, que eu uso o Suave. A gente, né, se formou aí no ano passado, então esse ano foi, assim, nossa, um divisor de águas. Se não fosse a ferramenta do Suave, eu não teria alcançado ou não teria conseguido ajudar de forma tão efetiva os meus pacientes da psicanálise. A psicanálise em si é a cura pela fala, né? Então, o paciente vem no consultório, conversa, a gente pontua, fala, escuta muito, mas o físico tá ali gritando na nossa cara que tá precisando de uma ajuda. E aí, eu trouxe assim, separei 3 casos distintos, só para a gente comentar essa eficácia. Uma paciente em específico, já com diagnóstico de depressão profunda, faz uso de medicação psicotrópica há um bom tempo, ela já veio para mim com esse quadro. E no início do tratamento, a gente não estávamos na pandemia, eu entrei com compostos para que ela pudesse começar a fazer ali um pouco de desmame daquela dependência das medicações, e ela começou a perceber que a vida dela ganhou um novo olhar, ganhou um novo brilho. Eu usei muito Beleza da Vida com ela, que era um processo que ela precisava mesmo virar a página, né? Sim. E aí, consequentemente, eu comecei a usar os óleos essenciais. Um dos óleos que eu mais uso nesses casos é o noz moscada, né? Inevitável, pau rosa. E para cada paciente foram coisas distintas. Ela, por exemplo, por já sofrer de um quadro de depressão aí já antigo e os sintomas estarem se agravando, eu entrei com a bergamota. E a bergamota fez um papel lindíssimo, porque juntando com a frequência que ela já usava do pau rosa e da noz moscada, veio trazendo para ela a tranquilidade que ela precisava para encarar o processo da pandemia. Com isso, ela começou a ter uma qualidade de sono muito melhor e diminuiu o remédio para dormir de 1 para meio, e hoje ela nem toma mais. Que ótimo. O próprio médico já tirou dela. Ela tem você usou, só interrompendo, você usou todos esses óleos que você citou aí, como você não falou, as luas são vibracionais, né? Todos vibracionais, todos vibracionais. Eu anotei aqui a noz moscada, né, que é da lua cheia, e eu usei a bergamota porque eu não tenho todos os óleos, né, Sandra? Quando a gente fez o curso, a gente sabe que a gente pode usar um óleo serve assim para várias coisas e a gente sempre consegue uma sinergia perfeita, mesmo não tendo os 91. Não precisa mesmo. Exato. Não. Isso é o mais encantador. E eu usei a bergamota, deixa eu só confirmar que a bergamota que eu usei. Não há necessidade, só para confirmar aqui para todos, como você citou só o nome do óleo, para a gente enfatizar que todos foram óleos vibracionais. Todos vibracionais. E você usou como? Um spray, num creme? Como que você Eu usei fez? No spray. Eu usei no spray, uso ainda, né? Inclusive, depois eu entrei com ela com folhas de rô, e também ajudou muito, porque ela já estava somatizando ali algumas dores no corpo, sobrecarregada, porque ela ficou sem ajudante em casa. Então, tem toda uma problemática. A pandemia, ela trouxe uma mudança de rotina, até para quem estava com uma rotina estruturada, né, onde já tinha ali uma qualidade de vida por conta das doenças pré-existentes, né? Então, a pandemia, ela deu uma bagunçada ali na rotina de todo mundo. E aí, essa paciente em específico, ela acabou tendo aí algumas somatizações importantes, doenças que já estavam controladas, às vezes começaram a voltar, a aparecer, a dar sinais, porque realmente a pandemia fez com que a gente visitasse nossas profundezas, né, Sandra?
Acho que o isolamento social, toda essa estar consigo veio fazer com que a gente realmente mergulhasse para dentro, olhasse os nossos conceitos, revisse aquilo que a gente está encarando como vida, né? E assim, consequentemente, todas as doenças relacionadas à mente, à cabeça, que tem muito a ver pela psicossomática com a fé, com a intuição, com a energia que a gente tem de conexão com o divino, com o que a gente chama de superior, né? É muito mais profundo, mas é importante a gente saber que a linguagem do corpo traz para a gente um olhar com relação àquele órgão específico, aquele físico que está conversando com a gente. Um outro caso que eu trouxe que é um pouco diferente é de uma paciente que ela é mais novinha e eu já trabalhava com ela, né, já tinha tirado ela de uma síndrome do pânico com graves episódios com emergencial. Né? E aí, quando veio a pandemia, ela precisou ali de um suporte maior para não voltar para a medicação. Ela já tinha saído para que ela não voltasse, e a gente tem mantido ela aí com pau rosa, noz moscada e... peraí, deixa eu... Pau rosa, noz moscada e orégano. E orégano. Sim. E aí, né, durante essa pandemia, ao invés dela voltar para trás, ela conseguiu ainda por cima caminhar para frente, conseguiu um trabalho, começou a trabalhar, e aí ela começou a ver, né, outras coisas e desconectou daquela energia que estava levando ela de volta aos quadros de síndrome do pânico. Que centramento, né, que trouxe. Isso. Um outro caso de sucesso é de uma paciente que também tinha muita dificuldade para dormir, professora, e nessa época de pandemia ficou desesperada pela mudança das aulas, né? Não conseguia mais se organizar e tudo mais. E eu entrei com ela também, com noz moscada é um carro-chefe aqui para mim, viu? Porque ele trabalha muito mental, né? E o primeiro passo ali que eu preciso fazer é trabalhar esse mental das pessoas. E eu trabalhei ali com ela a preciosa, trabalhei com ela a noz moscada, o pinho, o limão, e ela conseguiu parar de fumar, Sandra. Eu queria aproveitar esse momento para saber qual desses olhos que fez esse milagre. Eu acho que foi até um ganho a mais, né? Porque o suave, quando ele começa a atuar, por mais que a gente saiba o resultado que ele vai alcançar, ele vai além. Eu percebo que o suave ele tem quase que uma vida própria. Quando a gente direciona essa ferramenta, ele faz um trabalho completo, belíssimo, vai além do terapeuta, vai além do paciente, é algo realmente do campo vibracional, é muito nítido, e a resposta é muito rápida. O que mais me impressiona no suave é a resposta muito rápida. Eu moro 300 quilômetros por segundo. Pois é, eu moro aqui no interior de São Paulo, e aqui a gente não tem nenhum problema de saúde nem nada, mas não é como São Paulo, né? Como São Paulo capital, onde a gente tem milhares de recursos aí à nossa disposição. Então, o suave, ele vem se tornando, assim, uma carta na manga, sabe? Eu tenho utilizado em várias situações, assim como a Tati comentou, quando o paciente, às vezes, chega no seu consultório já alterado, já nervoso, já trazendo conteúdos. Antes que você faça o seu trabalho, o suave já te dá um suporte de início, de abertura de campo. Quando eu falo de linguagem do corpo, não é nítido, não é consciente. Quando a gente apresenta um sintoma, o corpo está conversando com você, não está na sua consciência, então é difícil perceber. E a gente está acostumado a olhar para o lado da doença, né? Então, realmente, o suave se tornou aí um divisor de águas nessa pandemia, onde me deu total suporte para trabalhar com segurança, mesmo diante de tantas inseguranças, né? Isso é muito bom. Eu estou fazendo uso de sálvia muito. Como terapeuta precisa. Ai, querida, então, assim, que maravilha. Esse ano foi o ano que eu mais utilizei o suave, de todas as formas possíveis. Eu só trouxe esses 3 casos aqui, mas realmente, assim, eu não consigo passar nenhum paciente sem tratamento suave. Se tornou indispensável e fundamental para o caminhar da evolução de cada um, né? Uma coisa que a pandemia bem claro é que a gente vai precisar evoluir.
de todas as maneiras. Certeza. É verdade, querida. Ai, amiga, muito obrigada por esses depoimentos maravilhosos que você trouxe, só enriquecendo o uso do Suave e trazendo assim, tranquilidade para as pessoas que estão já usando, aqueles que estão chegando agora, que eu sei que tem muita gente começando, nossa família Suave está crescendo, né? Isso é muito graças bom. a Deus. Mais pessoas poderão usufruir esses benefícios. Então, só tem que te agradecer, querida. Eu que Beijo agradeço a você. do fundo do meu coração, tanto a oportunidade de estar aqui com vocês, quanto a bênção de Deus ter colocado esse Suave na minha vida. Obrigada. Pois é, vamos agradecer aos anjos. Amém. Obrigada, querida. Obrigada, viu? Muito obrigada. Ai, que coisa boa a gente poder ouvir com tanta segurança, né? Um profissional com tanta experiência, trazendo o Suave como quase o seu carro-chefe, pelo que nós entendemos aí, né? Da Andréia. Então, é só mesmo muita gratidão a todos. E assim, está quase encerrando o nosso tempo, né? Nós estamos no finzinho, mas eu quero dar uma palavrinha muito rápida para lembrar que o Suave, além de todos esses papéis importantes que ele tem no campo emocional, vibracional, físico, né? Energético, mental, tem uma questão muito linda, muito especial, que é a sustentabilidade. Então, e nesse ano de 2020, né? Até a Tatiane trouxe aqui a questão do pôr do sol, né? As pessoas pararam e olharam o pôr do sol, né? O pôr do sol tá lá, sempre teve, né? Esse ano, lógico que ele veio mais lindo, porque a natureza estava mais limpa, então todos puderam observar. Mas por que observaram? Porque estavam parados, porque eles olharam para a natureza. E essa questão de olhar a natureza, olhar uma árvore que dá flores, as pessoas não sabem o tempo que vem a quaresmeira, que vem o ipê, que vem, sabe, as flores, que tem épocas que nós temos mais flores brancas, outras épocas mais vermelha, outras mais amarela. Você sabia disso? Pois é, existe aí. E tem todo um porquê desses movimentos da natureza, mas nós esquecemos de olhar para ela, né? Nós levantamos o nosso nariz, né? Começamos a caminhar, né? Eretos, né? Como o homem sapiens, e aí esquecemos de olhar o chão, as árvores, as estrelas, a lua, né? A lua tem fase, sim, tem fase. E aí? Ninguém olha a beleza das estrelas, né? E isso é o Suave. O Suave traz todos esses elementos para dentro do produto, né? Nós preparamos o Suave num processo alquímico muito especial, que nós valorizamos, né? A energia lunar, né? A época do ano, a temperatura, né? O clima, tudo isso envolve o preparo de um Suave. E usamos uma matéria-prima numa quantidade necessária para a explosão dos seus princípios ativos. Então, a nossa bandeira é menos é mais, né? E isso faz com que a gente também aprenda a valorizar o que nós temos. Não precisamos gastar tudo que nós temos de uma vez só, né? E esse olhar novo, né, que nós todos estamos tendo mais profundo, que veio junto com a pandemia, está valorizando tudo isso. E o Suave contribui para que nós possamos olhar da maneira mais respeitosa possível. Então, só essa palavrinha agora para encerrar, né, essa questão, mas antes de encerrar mesmo, de último, né, eu quero chamar todas elas aqui novamente comigo, e eu sei que Tati tem uma experiência rapidinha que ela vai contar, como foi a experiência dela, né, porque ela passou pela experiência realmente do Covid, né, e como que ela conseguiu recuperar, né, todo o seu potencial, o seu vigor, a sua saúde, usando o Suave. Tati, conta pra gente, querida. Então, é bem rapidamente assim que eu acho importante falar disso, do benefício do Suave, né, para o corpo físico mesmo. Foi como eu disse, no começo da pandemia, eu dei saúde plena para todos da família, para ir utilizando. Meu pai, ele faz diálise 3 vezes na semana, então ele ia para o hospital. Então, imagina a nossa cabeça no início da pandemia, né? Ele vai de atende, da prefeitura. Então, assim, eu dei saúde plena, graças a Deus até agora, tá tranquilo. E eu, em junho, né, acabei pegando, enfim, meu filho entrou em contato com a família do pai dele e trouxe para a gente.
e eu trabalhei com saúde SOS, tanto em mim, com meu filho e com um amigo que mora comigo também. E nós trabalhamos o saúde SOS, olha, graças a Deus, foi super tranquilo, não precisamos entrar com medicação nenhuma, só com o saúde SOS. Eu estava utilizando 2 vezes por dia, 5 gotas num copo d'água para fortalecer, né, numa coisa mais de ataque. E assim, foi muito tranquilo. Então, a minha dica é, né, utilizar o Saúde Plena para fortalecer a imunidade, e aos primeiros sintomas, a primeira de coisa, gente, eu acho que uma dica essencial para eu dar nesse momento é, começou a espirrar, não acha que é só uma gripezinha, porque para a gente foi só uma gripezinha, a gente quase não teve sintoma. Então, assim, começou a ter os primeiros, né, espirrar, coriza, fica em casa, faz o exame, né, não expõe outras pessoas. E utiliza o Saúde SOS para você manter esse padrão físico, né, para fortalecer o seu campo físico também, para ser suave. Então, assim, tranquilamente, as pessoas, né, os meus alunos da aromaterapia, as pessoas que eu convivi, que tiveram contato com o vírus, foi muito mais tranquilo, e eu tenho certeza absoluta que foi a prevenção da saúde com o suave. Sim. Só lembrando, né, que assim, não é um medicamento. Nós não podemos substituir de forma alguma, nunca, mas nunca, em nenhum momento, o suave por um medicamento. O que o suave faz no COVID? Aumenta a nossa vibração, a nossa frequência. E nós sabemos que cada órgão do nosso corpo carrega uma frequência, né? Então, tem lá, né, as frequências em megahertz, né? Agora me deu aqui um branquinho que eu fiquei, né? Mas em hertz, né? E sabemos que o corpo físico ele precisa ter no mínimo, né, uma faixa que alguns autores falam 52, outros falam 55, 70, enfim. Mas esse é o básico, né, da nossa faixa vibratória positiva. Daí para baixo começamos a ter fraquezas orgânicas devido à baixa frequência. E aí a doença se instala. Então, aonde que o suave entra? Para segurar de todas as formas essa faixa frequencial em alta, tá? Então, quando nós estamos nessa faixa, né, a probabilidade de adoecermos fisicamente, de contrair um vírus, uma bactéria, enfim, alguma doença, ela diminui. Então, o papel do suave é equilibrar no máximo a nossa frequência. E sabemos como. O óleo essencial, todos eles têm frequências altíssimas, né? Chegando a ter 300, né? Ou seja, tá batendo lá na casa do anjo, de tão alto que é a frequência do óleo essencial de rosa, por exemplo. Né? Aí tem manjericão, tem sândalo, lavanda, eucalipto, todos eles uns super guerreiros com altíssima frequência que vai auxiliar, então, a nossa manutenção. Então, é super bem-vindo, eu também recomendo o Saúde SOS, o Saúde Plena, o eucalipto, sabe? E posso fazer um adendo, Sandra? Dá licença um pouquinho? Eu usei aqui em casa durante a pandemia toda, independente de alguém apresentar sintoma ou não, eucaliptos glóbulos. Isso, exato. Todos aqui muito bem, graças a Deus. E para manter a nossa frequência, porque, gente, a gente escorrega muito na frequência, né? Uma notícia chata, um desgosto, uma tristeza, sabe? Qualquer coisa emocional a gente já cai lá para 50. Eu usei muito, Sandra, tangerina aqui com os meus filhos, por conta das aulas online, por estarem longe dos amiguinhos da escola, tangerina para trazer aquela alegria e superar esse processo, porque para as crianças também foi algo que impactou. E a tangerina, eu fiz um spray de tangerina na minha casa, ficava com aquele cheirinho maravilhoso e trouxe aí muita alegria para casa nesse processo. Então, com certeza, é muito importante manter essa frequência elevada para a gente não baixar, porque isso afeta a nossa saúde também, né? Quando a gente tem contato ainda mais, como o Tati teve, diretamente com alguém que contraiu, é mais do que urgente fazer uso constante. Ela fez até 2 vezes ao dia, podia até fazer mais se quisesse, porque para poder realmente, sabe, falar, não, pera lá, nessa casa ninguém entra de baixa frequência, né? Então, que bacana, que bom, queridas.
Que bom, As que bom. pessoas falaram, né, que demoraram os sintomas para sair, o nosso foi muito rápido, mas é importante que você disse, Sandra, a gente não utilizou medicamento porque não houve a necessidade, mas não substitui. E, por favor, né, tem que ir ao médico, tem que fazer exame, tem que usar o medicamento. São terapias, né, que integram, né? O Suave integra, né? Isso que é muito importante. Exatamente, exatamente. Né? Então, eu só gostaria agora de agradecer, que o nosso tempo estourou em 4 minutinhos já, né? Mas pensar como segurar as mulheres falando suave. Não tem como. Não tem. Não tem. Queridas, muito obrigada mais uma vez pela presença, pela disponibilidade, pelo carinho imenso e pelo respeito que vocês têm com o Suave. Ele só existe porque vocês existem e carregam essa bandeira tão lindamente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Sandra. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Um beijo e suave para todo mundo por aí. Para uma vida mais suave para todos. Amém.